Meus irmãos e irmãs, nós rezamos aquela oração tão bonita que nos acompanha no maior tempo do ano litúrgico, com exceção do tempo pascal, o Ângelus. Quando rezamos dessa forma, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com essas palavras, nós não apenas vamos ao capítulo 1 de Lucas, contemplando o episódio da anunciação do anjo, a escolhida de Deus, mas nós também tocamos no mistério da encarnação. Ou seja, nós afirmamos com esta oração que o Verbo se fez carne. E é importante que você entenda o que significam estas palavras. O Verbo se fez carne. A fala de Deus se encarnou, se revestiu da carne humana, porque Deus se fez homem, recebendo de Maria a natureza humana. Então, em seu seio foi gerado, por obra do Espírito Santo, o corpo humano, do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, recebe uma natureza humana e com ela um corpo, uma carne humana. A teologia chama o Filho de verbo, do latim, verbo, palavra, porque Jesus é a palavra, é a comunicação, é a fala do Pai. Nós conhecemos o Pai por meio do Filho. O logos, que do grego tem a mesma ideia, o conceito de palavra ou de conhecimento, Deus se dá a conhecer por meio do seu Filho. Por isso que Jesus, meus irmãos, é a plenitude da revelação. Por que eu estou dando essa introdução a partir desta oração tão importante? Porque a primeira leitura, 2 versículos foram suficientes para que o profeta Isaías tocasse também no mistério da encarnação. Claro que nós, como cristãos, já vivenciamos esta realidade, professamos esta fé de algo já acontecido. Mas Isaías, lá no Antigo Testamento, ele profetiza algo que está por vir, uma grande manifestação de Deus, se utilizando do conceito palavra, a palavra incriada e que sai da boca de Deus. Isaías fala da mesma forma que a chuva e a neve que caem do céu não voltam mais para o céu, mas ao cair sobre a terra, ela produz o seu efeito. Da mesma forma, Deus falando, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas ela produzirá o que eu desejo que ela faça. Deus falando. Então vejam que interessante, meu irmão, minha irmã. Isaías já anuncia algo que virá da parte de Deus. Da boca do Altíssimo sairá a sua palavra. Uma palavra que será comunicada, que será ouvida, mas será vista porque será lançada sobre a terra, assim como uma semente é depositada sobre o solo, para que ela produza o seu efeito, para que a vontade de Deus seja, por meio da sua palavra, obedecida e cumprida. E aí você vê a obediência incondicional do Filho, ao aceitar a vontade do Pai. Eis que venho para fazer a vossa vontade. E que maravilha, meu irmão, a vontade do Pai foi feita. Eis aí a prova, olhar para a cruz, a palavra veio e produziu o desejo de Deus, que é exatamente esse, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade em Cristo. Então, quando Cristo volta ao Pai, ele não volta vazio, mas ele volta preenchido da nossa vitória. Ele volta como ressuscitado, aquele que experimentou a morte, aquele que sofreu, aquele que venceu a morte para nos dar a vida e vida em abundância. Então, nós professamos a nossa fé. À direita do Pai está aquele que se sujeitou
a fazer-se homem, o rebaixamento total de Deus, e sem deixar de ser Deus, se fez homem. Que humilhação, mas tudo isso por um motivo muito nobre, de nos dar a salvação que só Ele poderia nos conceder. A palavra foi fiel ao Pai. E aí você vai para o Evangelho, contemplando essa linda parábola do semeador, você vai, da mesma forma, na mesma linha de raciocínio, você só substitui o termo palavra por semente, é a mesma coisa. Jesus ensina através de parábolas para fazer com que toda aquela multidão pudesse entender a proposta dele, o ensinamento dele. Que honra para nós ouvir o ensinamento direto de Jesus, e falando sobre o reino dos céus, é para que ninguém fique fora do céu. Você quer o reino? Então escuta a parábola, escuta e aprenda o ensinamento que vem de Jesus. Aí são termos que são apresentados a nós, como ilustrações, para que a gente entenda aquilo que os nossos olhos não veem. Bom, então eu entendo que quando Jesus apresenta um semeador, um homem que tem o ofício de semear, ele entende da terra, ele entende do plantio, ele cuida da terra, ele conhece as sementes, e o semeador sai para fazer aquilo que é próprio dele. Ele sai para semear e vai jogando as sementes em vários tipos de terrenos que vão aparecendo. Então, se você sabe que esse semeador divino é o Pai, que toma a iniciativa de lançar sobre o terreno as sementes, você vai entender que é o mesmo que Isaías falou, é Deus que abre a sua boca e a palavra sai para cair no terreno e produzir o seu efeito. Por que, padre, que são vários terrenos apresentados na parábola? Porque é para todos a salvação. Incondicionalmente é para todos. Deus quer que todos se salvem. E por isso, ao longo da historinha, você vai vendo as situações nas quais o ser humano se encontra. E você também está dentro disso. Por isso que são vários tipos de terrenos, mas sempre há esperança que o terreno seja pedregoso, espinhoso, se converta no terreno bom. E a semente produz o seu efeito. Agora você tem que ter a coragem de se perguntar, ao ouvir essa parábola, como é que está a minha vida? Que tipo de terreno é o meu coração? O que eu tenho feito com a semente de salvação que foi lançada a mim? O que eu tenho feito com Jesus na minha vida? Qual é a posição, o lugar que ele se encontra? E aí vem a parábola para nos dar, às vezes colocar o dedo na nossa ferida e mexer assim, para ver se a gente acorda enquanto há tempo. Meus irmãos, como somos instáveis, insensíveis, como somos difíceis, mas Deus não desiste de nós. Às vezes a gente pensa que, já estou num grau de santidade perfeito. Engano seu. Você vai perceber que ainda há muita coisa a ser melhorada. E é a luz da palavra de Deus que denuncia quem nós somos de fato. Meus irmãos, a semente que cai, e Jesus fala, à beira do caminho, a primeira situação, são aqueles convertidos ou ditos cristãos, que acolhem a palavra de Deus, mas não a compreendem, e a põem simplesmente à beira do caminho, ou seja, ao lado da sua vida. A palavra de Deus é um marginal, porque está à margem, não está no seu devido lugar, não está no centro, não é prioridade. A gente diz que crê em Deus, mas muitas vezes não temos tempo para o sagrado. A vida exige muito de nós, e nós não temos interesse pelas coisas do alto, porque estamos demasiadamente inseridos nesse mundo, nessa mundaneidade, e como o mundo exige, eu vou priorizando as coisas do mundo. E aí a palavra de Deus, eu me torno insensível ou indiferente com o sagrado na minha vida. Eu não invisto,
Eu sou um católico que não invisto na minha salvação. Sabe o que é ser indiferente? Tanto faz como tanto fez. Olha aí, Deus existe, ótimo. Se Deus não existir também, vou levando a minha vida. E vou. Eu não sei se o céu existe, a gente até acha que existe, mas, vias de dúvidas, eu vou colocar minha esperança nesse mundo. Vou apostar tudo aqui. Vai que só se vive uma vez, né? A gente não vai voltar mais, depois da morte acaba tudo, então, é aqui mesmo. A palavra de Deus veio, querendo te convencer para o alto, te levar para o alto, e você deixa do lado, não prioriza, não tem um amor primeiro a Deus, ele se torna um objeto de desejo secundário, terciário na sua vida. Ou passando por outro ponto, meu irmão, o que seriam as pedras que colocamos no nosso coração? É aquela conversão eufórica que não tem raiz, porque a camada de terra é muito fina, e aí a semente cai, cresce logo, parece que vai render, mas nada, não tem sustentabilidade de fé. O que seria isso? É o católico que não investe na sua salvação, na sua doutrina, não cresce na graça e no conhecimento de Deus, fica na superficialidade. E quem fala mais bonito leva. Você está aqui na igreja, tá ótimo, e bonito, o padre falou legal, mas o mundo berra, e fala coisas lindas, propostas maravilhosas, que seduz, e a gente vai deixando o certo pelo errado, com muita facilidade, porque o que atrai mais, gente, é aquilo que é mais fácil e mais cômodo de se viver. Sempre foi assim. Nunca a porta estreita será mais convidativa, mas é a porta larga. E aí você vai entender, agora, os espinhos, que são aqueles cristãos. Aliás, vamos ainda para as pedras, né? Porque Jesus falou explicando as pedras, isso é importante, que aqueles que começam a perceber a dureza do que é ser cristão, as dificuldades por causa de uma radicalidade que você tem que assumir para você, você começa a pensar, não, é duro demais esse segmento, não, seguir Jesus, eu pensei que fosse mais fácil, mais cômodo, mas ele chega para mim com propostas de santidade, que me pede renúncia, sacrifício, mortificação, abraçar a cruz, perdoar quem me ofendeu, ter paciência, ser tolerante, ser manso e humilde de coração, tô fora. Então são essas as pedras, quando você percebe que tem que sofrer por causa de um ideal, que não é no mundo, não está no mundo, vem de Deus e é Deus, você não se sujeita a isso. Não, isso é demais para mim, é muito difícil, é dura demais essa palavra, perdoar sempre. Não, prefiro outro caminho, sofrer por Jesus. Quem está disposto a isso hoje? Quem está disposto hoje a sofrer por amor? Não. E aí os espinhos, sim, que eu já estava me adiantando, são aqueles que, iludidos pela riqueza do mundo, preocupados com as situações mundanas, esquecem do sagrado e deixam em segundo plano Deus na sua vida, porque padre, o senhor sabe, eu trabalho, o mundo exige de mim, meu patrão é muito difícil, e eu tenho que me sustentar. Claro que sim, mas se você coloca na balança que o teu emprego é mais importante que a tua salvação, aí meu irmão, minha irmã, você já está assinando a sua declaração de uma incompetência cristã terrível, porque você está colocando a sua esperança no mundo e não em Deus. E o que vai acontecer? A balança vai pesar contrário a você. Sabe, o mundo me exigiu tanto, padre. Só eu sei o que eu trabalho todos os dias. Chega domingo, eu quero descansar. Mas é um descanso pagão, porque você não suporta a ideia de ter que acordar um pouco mais cedo para ir à missa e louvar e adorar o teu Deus. Fica em casa, dorme até meio-dia.
Ou vai para outros afazeres que são lícitos, mas se tornam ilícitos porque você está trocando o valor maior pelo menor. Tempo é dinheiro, não é? O mundo, então eu tenho que ter tempo para o mundo, porque senão eu não lucro. Deus não me dá dinheiro. Então, se sobrar tempo é para Ele, não sobra, não é para Ele. Desculpa você estar ouvindo isso, mas eu quero crer que você, graças a Deus, tomou consciência. Eu dei esse exemplo da missa todo domingo você está, glória a Deus, mas a grande maioria dos católicos já perderam a noção de missa dominical há muito, muito, muito tempo. E aqueles que vão, aí desculpa, eu vou começar a catucar vocês. Aqueles que vêm à missa todo domingo, glória a Deus. Quem é que está em dia com a sua comunhão? Quem é que está em dia com a sua confissão? Aí, comungar ou não faz diferença. É simples assim. Eu sou católico, hein? Eu creio na Eucaristia, mas eu estou meses sem comungar porque eu não confesso. E eu não me confesso porque comungar ou não faz diferença na minha vida. Eu não sinto falta da Eucaristia, a minha consciência já não me acusa. Passa 10 vezes na frente do padre, não é capaz de dizer: padre, me atende em confissão porque eu estou em pecado. E eu não quero ficar no pecado, eu quero voltar a comungar, a ter Deus do centro, prioridade máxima da minha vida. Mas eu troco a Eucaristia por vergonha, por comodismo, sei lá o que for. A verdade é essa. E eu tenho olhos, eu vejo muitos de vocês de caminhada, gente comprometida com pastoral, não comunga. E meses sem comungar. E eu fico pensando: meu Deus, o que passa na cabeça dessa pessoa? Eu não entendo. E vai me dizer que você está bem na fita? Vai me dizer que você está sendo um terreno bom? Uma terra fértil? Que a semente está no centro, crescendo e produzindo frutos? Não me refiro àqueles que não podem comungar, entenderam? Porque tem muitos que sofrem porque estão em situação irregular, não podem comungar. Não é isso, não são essas pessoas que eu me dirijo. Mas é você que pode e faz pouco caso da Eucaristia na tua vida. E se a carapuça está caindo, se converta. Estou com pena de você não. Se converta para a tua salvação. Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Toma consciência disso. Deus fez tudo, a boca de Deus foi aberta, a palavra dele saiu, o semeador saiu, jogou a semente. E por que ela não cresce, não dá fruto? Porque o meu coração não está ainda preparado para acolher e fazer com que ela cresça e produza o efeito que é necessário para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, nós temos tudo à nossa disposição. Eu vou terminar, desculpa, eu falo muito mesmo, paciência, desculpa. Mas termino agora. Mas dizendo o seguinte: ainda há tempo, reveja a sua vida, reveja a sua caminhada. Não deixe Deus em segundo lugar, não deixe Deus em segundo plano, não coloque Deus à margem. Ele não pode ser um marginal que ameace a tua felicidade. Ele é tudo, Ele te dá tudo. Toma consciência disso, porque o céu, a segunda leitura, e com ela eu fecho. São Paulo falou que todo sofrimento, tudo que você passar nessa vida, tudo que nós suportarmos aqui por causa dele, tudo não tem a mínima comparação com a glória que está reservada para nós no céu. Jesus falou isso. O que está reservado para nós é grande demais.
Não é justo trocar essa glória do céu pela glória do mundo, pelos valores do mundo, que só querem nos enganar. Não troque o céu, não troque a tua salvação, meu irmão. Não é justo. Não é justo com Deus, não é justo com você mesmo. Toma consciência, ainda há tempo, reveja a sua vida como católico e peça a Deus a graça de uma vida digna de quem tem um compromisso com Cristo.